Você já se perguntou como uma simples lanchonete de beira de estrada se transformou em um império capaz de dominar o mundo, mudar hábitos alimentares e influenciar até a cultura de países inteiros? Esta é a história do McDonald's, uma história de sonho, ambição e também de traição. Uma história que mostra como dois irmãos criaram algo revolucionário, mas acabaram perdendo o controle de sua própria criação, deixando espaço para um homem transformar o negócio em um império bilionário. No entanto, os irmãos logo perceberam que a chave para o sucesso não estava na quantidade, mas na eficiência. Em 1948, fecharam o restaurante e o reabriram com uma ideia revolucionária: o Speedy Service System, um modelo de produção em massa para hambúrgueres, batatas fritas e refrigerantes. Poucos itens no cardápio, mas preparados em questão de segundos, com uma linha de montagem semelhante à das fábricas de automóveis. Era o início da comida rápida como a conhecemos hoje. Esse modelo atraiu multidões. Carros se acumulavam nos estacionamentos. Jovens, famílias e trabalhadores queriam sentir o sabor da novidade. Comida barata, rápida e consistente. Cada hambúrguer era exatamente igual ao outro. Os irmãos McDonald tinham encontrado a fórmula perfeita, mas foi em 1954 que a história mudou de rumo. Um vendedor de máquinas de milkshake chamado Ray Kroc entrou na vida dos irmãos. Impressionado com o movimento da pequena lanchonete, Kroc enxergou um potencial que eles ainda não imaginavam: transformar aquele negócio local em uma rede nacional, depois global. Convencendo-os a franquear o modelo, ele se tornou o principal agente da expansão. Kroc tinha uma visão muito além da cozinha. Para ele, não se tratava apenas de vender hambúrgueres. Tratava-se de vender uma marca, um símbolo de confiança, uma experiência padronizada. Em qualquer cidade, em qualquer estado, em qualquer país, o cliente deveria encontrar o mesmo hambúrguer, o mesmo sabor, o mesmo serviço. Essa obsessão pela padronização se tornaria o DNA do McDonald's. Logo, os famosos arcos dourados começaram a se espalhar pelos Estados Unidos. E com eles, crescia também a fortuna de Ray Kroc. Mas, por trás do sucesso, havia uma história amarga. Os irmãos McDonald, os verdadeiros criadores do conceito, perderam espaço em seu próprio negócio. Kroc comprou a participação deles em 1961 por 2,7 milhões de dólares. Uma quantia que parecia imensa na época, mas que, comparada ao império que se formaria, era quase insignificante. A parte mais sombria da história é que os irmãos haviam feito um acordo verbal com Kroc, garantindo que receberiam royalties vitalícios de cada restaurante. Esse acordo nunca foi cumprido. Eles acabaram praticamente apagados da história oficial da marca. Ray Kroc reescreveu a narrativa, se colocando como o verdadeiro fundador do McDonald's. E os irmãos morreram sem nunca ver a dimensão real daquilo que haviam criado. Nos anos 1970 e 1980, o McDonald's já era sinônimo de globalização. Entrava em mercados antes inimagináveis: Japão, Europa, América Latina, e mais tarde até na Rússia e na China. O império dos hambúrgueres se tornou um símbolo do estilo de vida americano, mas também alvo de críticas severas. Ambientalistas, nutricionistas e ativistas sociais acusavam a empresa de destruir florestas, incentivar hábitos alimentares pouco saudáveis e explorar mão de obra barata. O McDonald's estava no topo, mas também sob constante ataque. Documentários como Super Size Me e movimentos contra o fast food tentaram abalar sua imagem. Mesmo assim, a rede sobreviveu e continuou crescendo, adaptando-se às críticas. Introduziu saladas, frutas, cardápios infantis mais saudáveis e até campanhas publicitárias para se reposicionar diante de um público cada vez mais consciente. Mas o verdadeiro segredo do império McDonald's não está apenas na comida, está no imobiliário. Ray Kroc percebeu que, em vez de apenas vender franquias, a empresa poderia lucrar comprando os terrenos onde os restaurantes seriam construídos
e alugando-os para os franqueados. Assim, além de receber os royalties das vendas, o McDonald's se transformou em uma das maiores imobiliárias do mundo. Uma estratégia genial e implacável. O clímax dessa história é perceber que, por trás dos sorrisos dos palhaços, dos brinquedos do McLanche feliz e da imagem de diversão familiar, existe um império que cresceu à base de cálculo frio, marketing agressivo e estratégias de dominação global. Os irmãos McDonald criaram a ideia, mas foi Ray Kroc quem construiu o império, custando a eles o próprio legado. Hoje, o McDonald's possui mais de 40 mil restaurantes em mais de 100 países. Serve diariamente milhões de pessoas, em todas as culturas, em todos os continentes. É ao mesmo tempo amado e odiado, símbolo de praticidade e de excessos, ícone de felicidade para uns e de exploração para outros. E essa é a lição final da história. Todo império tem um custo. O McDonald's conquistou o mundo, mas sua ascensão foi marcada por traição, críticas e dilemas que ainda ecoam. E nós, consumidores, somos parte dessa narrativa. Cada vez que entramos em um restaurante e pedimos um Big Mac, estamos participando de uma história que começou em uma pequena lanchonete nos anos 40 e que mudou para sempre a forma como o mundo se alimenta. Se essa história te surpreendeu, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal, porque aqui nós continuamos a revelar os bastidores ocultos dos maiores impérios do mundo.